Fala pessoal, tudo bem? Bom, esse, conforme prometido, é o vídeo então da dupla de Páscoa 2024, tá? A dupla Sena, ela tem os seus sorteios normais na semana e um pouquinho de cada sorteio eles separam para esse concurso especial que corre uma única vez por ano. Então são 4 loterias anuais aí, né? Começando com a dupla de Páscoa, depois vem aqui na de São João, depois a Loto Fácil de Independência e por último, no fim do ano, né, na virada do ano, a Mega Sena da virada. Beleza? Então vamos fazer esse vídeo então para a dupla de Páscoa. Eu não fiz nenhum tipo de roteiro, até porque né, o meu foco é sempre a Loto Fácil, então quem me acompanha diariamente sabe que as ferramentas elas funcionam melhor, a gente tem um melhor aproveitamento para a Loto Fácil. Primeiro de tudo, vamos entender as nossas chances em relação à dupla Sena, tá? Para isso, eu vou abrir aqui probabilidades. Primeiramente, você entre no site gerasorteonline.com.br, vai cair nessa tela. Se for o seu primeiro acesso, não fique preocupado. Já vem aqui, clique em cadastrar, cadastra, tenha o seu login e senha, o site vai ficar liberado por você por 2 dias. Se você já fez isso, já tem o login e senha, né? Se passou os 2 dias, você só tem um pouco de limitação se quiser novamente ter acesso às ferramentas. Basta você colaborar aí com uma assinatura que fica aqui no painel. Estou clicando aqui, então a área de assinaturas fica aqui. Você pode escolher então por PagSeguro, por PayPal, Casa Lotérica ou Pix. Aqui tem a quantidade de dias que você queira, né? 30 dias, 60, 90, 124 meses, né? 6 meses ou 1 ano. Você escolhe o que tiver dentro do seu orçamento aí, tá? Você vai estar me ajudando também a manter esse trabalho. Para sair daqui, eu clico aqui em principal e a gente volta então para a tela principal aqui. Beleza? Primeiramente, então, vamos entender essa probabilidade aqui, né? Quais são as nossas chances, né, perante a dupla Sena? Então, ele carrega aqui inicialmente a Loto Fácil, que são 25 números, 15 dezenas por cartão, prêmio a ser garantido 15, se acertar 15 dezenas. Então, probabilidade da Loto Fácil é 1 em 3.268.760 possibilidades. Então, existe tudo isso de combinação. Se você pegar o verso do seu volante, essa informação também está no verso. A gente vai clicar aqui ó, em dupla Sena, tá? Porque aí ele carrega os parâmetros aqui da dupla Sena, que são 50 números. A gente joga 6 números no volante. O prêmio a ser garantido é o máximo que a gente quer, no caso 6, se acertar 6. Então, esses 3 parâmetros iguais aqui, o KTM, no caso, dezenas no volante, prêmio a ser garantido e quantas dezenas precisa acertar. Quando os 3 são iguais, significa que é uma combinação total, né? Então não tem filtro, não tem redução. Isso daqui existe de verdade, essas 15.890.700 combinações para a dupla Sena. É muito mais que a Loto Fácil quando você viu. Agora, vamos fazer uma comparação com a Mega Sena. Esse valor já sobe para 50 milhões. Então, perceba que né, essas loterias são muito difíceis. E essa daqui é a mais difícil, né? Ela, além de ser difícil, ela é muito cara para se jogar. Então, é a nossa chance agora de pegar e juntar o pessoal ali, cada um dá um pouquinho, tendo em vista que o prêmio está estimado em 45 milhões e custa apenas R$ 2,50. Então, é metade do que custa um volante simples da Mega Sena, que custa R$ 5,00. Então, com um volante da Mega Sena, você consegue fazer 2 da dupla Sena e com muito mais chances, porque a probabilidade da Mega Sena é 50 milhões. Da dupla Sena, já cai para 15 milhões. Então, né, é muito mais favorável. E é claro, se você for utilizar, então, se você quiser utilizar uma loteria com mais probabilidades, aí você vai testando aqui, ó, Loto Fácil, 3 milhões de possibilidades. Dia de sorte não tem aqui, mas você pode colocar os parâmetros aqui que ele também vai fazer o cálculo. Beleza? Então tá aí, achamos então as probabilidades, então as nossas chances jogando um único volante é 1 em 15 milhões. Não é nada fácil, mas a gente tenta buscar através de fechamento, através de ferramentas, estratégias, a gente tenta fazer de tudo aí para chegar numa quadra, numa quina. E lembrando que esse concurso especial ele não acumula. Então a primeira faixa são 6 pontos. Quem não acertar os 6, o prêmio vai para as pessoas que acertar 5 pontos.
remotamente, né? Remotamente é muito difícil não ter um único ganhador de 5 pontos. Mas vamos imaginar aí para uma hipótese ridícula de não ter ganhador nem na faixa de 6 pontos e nem na faixa de 5 pontos. Ganha quem acertar os 4 pontos, então. E se não tiver 4 pontos, ganha quem acertar os 3 pontos. Então, essa loteria, ela não acumula. É uma loteria anual e ela não acumula. Beleza? Bom, então a gente já sabe, então, sobre as probabilidades. O que eu posso fazer? Primeira coisa é você ir numa casa lotérica e comprar um bilhete, né, que já está ali, um bilhete de bolão. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é um recurso da casa lotérica que chama surpresinha, que seria uma aposta aleatória, uma aposta gerada randomicamente pela máquina. Então, não tem estudo nenhum, ele vai gerar, né, uma sequência entre as 15.890.700 combinações e vai tirar lá, tá? Essa é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade, você pode fazer isso daí, né, aqui pelo site. Então, seria uma ferramenta que se chama grupos, gerador de grupos. Então, eu clico aqui em gerador de grupos, seleciono aqui dupla cena. Quantos jogos eu quero? Vamos dizer que eu queira 100 jogos. Eu clico aqui em gerar e ele entende que se está marcado dupla cena aqui, as dezenas são compreendidas de 1 até 50. Então, ele vai me gerar os 100 jogos aqui com 6 dezenas. Mas não quero com 6, Ricardo, eu quero com 7. Não tem problema, aumenta 1 aqui então e clica aqui em gerar. Tá vendo que ele criou mais uma coluna aqui e são somente jogos que tem de 01 até 50. Tá? Se você quisesse, por alguma razão aí para Mega Sena, você muda aqui. Por exemplo, quero 8 dezenas no volante, quero 20 jogos. Então, você clica aqui, seleciona o 20, ou clica aqui e coloca manualmente, e clica aqui em gerar. Aqui ele já entende que a Mega Sena vai do 01 até o 60. Beleza até aí? Então, essa é a segunda forma. Também é uma geração aleatória, né, sem nenhum dado estatístico. Voltando então para o site principal, né, para a tela principal. Qual que é a ferramenta mais usada pelos apostadores? Sem dúvida nenhuma, em qualquer lugar do mundo, é a ferramenta de fechamentos. O que a ferramenta de fechamentos faz? Ela simplesmente organiza os números que você vai escolher. Só isso. Mas só isso mesmo? Só isso. Vamos então selecionar aqui dupla cena. Então vamos poder entender como que funciona o fechamento. Bom, toda vez que você carregar essa tela, ela vai sempre aparecer o mesmo fechamento, que é um fechamento de entrada da ferramenta. Então, eu defini que esse fechamento seria um fechamento de 11 números. Então, você tem que vir aqui entre os números 1 e 50, você escolher 11 números, porque foi o fechamento carregado. Ele vai te organizar os 11 números que você escolher. Então, você vai clicar em cima dos números aqui. Tá? Ele tem um contador aqui e o restante, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, eu só quero escolher 6 e eu quero que o sistema escolha mais 5 para mim de forma aleatória. Então, eu posso clicar aqui em completar, ele vai manter o que eu já escolhi e vai escolher mais outras dezenas, tá vendo? Então, ele escolheu 11, não atualizou aqui, mas aqui era para estar 0, tá? O importante é esse daqui, 11. Ele vai combinar exatamente nessa ordem aqui. Então, você escolheu a dezena 1, a 6, a 23, 27, 28 e depois ele escolheu as outras dezenas. E você só precisa clicar aqui em combinar. Ele vai pegar, organizar, então, os números que você escolheu, tá? Em cartelas de 6 dezenas, tá? Mas vamos voltar de novo para os detalhes para a gente poder entender essa simbologia aqui, VKTMBF. Beleza? Então, o que seria esse V? Seria esse primeiro parâmetro aqui. É o 11, é a quantidade de números que eu vou escolher dentro de um tabuleiro de 50 casinhas aqui, de 50 números. Esse 6 aqui é o K, né? Que seria as dezenas no volante. Então, uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 colunas aqui, beleza? É esse daqui, então. Esse 04 aqui é o prêmio. Então, significa que aqui dentro tem um prêmio de quadra. Tá? Tem um prêmio de quadra, que seria representado pelo T. Esse outro 4 aqui, representado pelo M, é a condição para se ter essa premiação de quadra. Então, significa que eu preciso acertar 4 das 11 dezenas que eu escolhi aqui. Então,
vai ter 6 dezenas sorteadas. Eu estou jogando com 11 números. Se eu acertar 4, né? Se eu marquei 4 corretamente, isso daqui então já é 100% fechado. Então já tenho a garantia de quadra aqui. Esse B aqui, que seria balls, né, que seria a quantidade de volantes. Então é a quantidade de linhas que você tem aqui. Primeira linha, segunda linha, até a 32ª linha. Beleza? E o fixas, porque não tem dezenas fixas. Toda vez que você escolher um fechamento com dezenas fixas, lembre-se que você tem duas condições. Então você tem que acertar o M, que seria, né, esse quarto parâmetro, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto parâmetro. Então você tem que acertar uma coisa e depois você tem que acertar outra coisa, que seria as fixas. As fixas tem que estar dentro das sorteadas aqui, tá? Simplesmente, em poucas palavras, eu defini para você o que é um fechamento. Fechamento é isso daqui, então. Você escolhe uma quantidade de números e ele vai fechar isso, ele vai desdobrar, né, em cartelas, né, dependendo do fechamento que você quer. Ricardo, mas só tem esse fechamento? Não. Se você clicar aqui, você carrega aqui, né, o menu com todos os fechamentos organizados aqui para você. Beleza? Eu não recomendo que você venha por esse menu. Eu recomendo que você clique fora aqui e você clique aqui em grade, tá? Pela grade é muito mais fácil, você se organiza melhor, você tem uma leitura melhor, onde você clicar aqui não vai sair da tela. Então aqui você tem toda a simbologia, o VKTM que eu acabei de mostrar, o VKTM-BF, tá? V então é a quantidade de números que você vai escolher, K é a quantidade de colunas, né, dezenas no volante, T é a garantia, né, o prêmio a ser garantido, M é a condição, B é a quantidade de jogos e F são fixas. Quando tem zero, significa que não tem fixas. Sempre faça a opção de não utilizar dezenas fixas. Dezenas fixas é mais uma barreira para você, né, acertar o prêmio. Então, é mais uma condição, vai ficando cada vez mais difícil, né? Por outro lado, diminui a quantidade de jogos. Bom, o que eu recomendo aqui? Eu recomendo, gente, sempre que vocês ordenem aqui pelo T, até virar um triângulo aqui, ó, tá vendo que virou um triângulo? Significa que agora essa coluna está ordenada de forma crescente, tá vendo? 0,3, tem bastante 0,3. Depois começa o 0,4, depois o 0,5, depois o 0,6. Bom, existem 3 maneiras de você, por exemplo, de você garantir a quadra. A quadra, se você acertar 6 dezenas sorteadas, que é uma quantidade menor de volantes apostado. A quadra acertando 5 dos 6 números, que já é um intermediário. Então você vai poder ter mais premiações, né, e podendo errar uma dezena. No caso, né, se acertar 5 dezenas, deixa eu pegar um fechamento aqui para ilustrar melhor o que eu estou falando. Então, aqui, ó. Quadra se acertar 5. Então, essa daqui é a condição. Se eu acertar 5 das 6 dezenas sorteadas, aqui eu estou jogando com 9. Então, eu estou jogando com 9 dezenas, 6 na cartela, vou garantir quadra se acertar 5 com 3 jogos. Mas olha aqui que não tem o 0, tem o 1. Então, significa que isso daqui é um fechamento com dezenas fixas. Então, além de eu acertar 5 dezenas, né, a fixa que eu escolhi tem que estar dentro das escolhidas também, beleza? Eu não gosto de fazer opção com dezenas fixas, de jeito nenhum, tá? Só para loto fácil, em alguns casos, eu utilizo dezenas fixas quando é fechamento de ciclo, né? Ou coisas desse tipo aí, eu prefiro dessa forma. Então, você pode ir olhando aqui e escolhendo até aparecer o 0. Ó, aqui já tem 0. Olha, por que esse daqui é um dos melhores fechamentos que tem? Mas olha a quantidade de jogos. Então, é muito jogo. E aqui, olha, esse valor aqui não é o valor que você vai pagar para o site, para o Ricardo. Não, isso daqui é o valor das 578 apostas que, né, deverão ser registradas. Então, vamos fazer esse fechamento aqui só para você poder entender o poder desse fechamento aqui. Você está jogando com 15 números. Ele vai te organizar em cartelas de 6 dezenas, vai te garantir esquina se acertar 5, só que é uma quantidade grande de volantes, 578 volantes, mas vamos testar isso, tá? Eu não vou utilizar nenhum estudo para te demonstrar isso daqui. A única coisa que eu vou fazer é escolher 15 dezenas.
e na verdade eu não vou nem escolher. Como é um exemplo didático, isso daqui eu vou clicar em completar, vou pedir para o sistema escolher aqui, para mim desdobrar essas dezenas que ele escolheu, e a gente vai fazer uma simulação agora, para poder entender o quanto esse fechamento ele é poderoso. Clica aqui em detalhes para você ter certeza de ter carregado o fechamento correto. Olha lá, carregou. 15,655, 578, tá? Esse é o valor da aposta, então, que vai ficar. Clicamos aqui, olha, tá vendo que aqui, olha, na caixa de jogos aqui não tem nada ainda, porque eu não combinei. Então, vou clicar aqui em combinar e tá aí, ó. A função do fechamento simplesmente é essa. O prêmio tá aqui dentro. Só precisa acertar a condição dele. Então, você pode reduzir isso daqui? Pode, não é recomendável, mas você pode reduzir. Beleza? Olha só, eu vou dar um Ctrl A, um Ctrl C, né? Só para não perder, clicar em operações aqui e clicar em conferir. Ele não manda para uma outra tela, então ele já traz aqui os 578 jogos. Faz a conferência com o último concurso, não teria dado nada, mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer testar isso daqui, olha, simulando entre as 15 dezenas. Então perceba que aqui dentro dos meus 578 jogos, né, só tem 15 números, só vai aparecer dezena 06, 09, 19, 21 e assim por diante. Essas dezenas que estão em vermelho aqui estão fora do meu jogo, são 35 dezenas para fora. 35 mais 15 vai dar 50, que é o total então da dupla cena. O que a gente vai fazer? Vai clicar nesse botão aqui, simular. Então, clicando nesse botão, ele vai vir aqui nas minhas sorteadas, vai escolher 6 dezenas qualquer, vai jogar aqui para cima e vai fazer essa conferência. Vamos ver? Cliquei. Olha só. Por isso que esse fechamento ele é muito poderoso, tá? Olha, se eu tivesse acertado as 6 dezenas dentro das 15 que eu escolhi, teria me dado 6 prêmios de quina, 65 prêmios de quadra e 189 prêmios de terno. Bom, esses valores aqui, eles são do concurso 2796, que está aqui em detalhes. Então, ele pega, né, a premiação de quina, premiação de quadra e premiação de terno para poder montar aquele quadro estatístico. Vou fechar aqui as informações e está aqui, então. Um jogo de R$ 1.400, eu recuperaria aí R$ 30.000, mas eu teria que acertar 6 dezenas. Mas não foi isso, né? O fechamento não era para acertar 5 dezenas, não 6, Ricardo. Exatamente. Então vamos testar com 5, então. Aqui eu testei em simular, ele vai pegar 6 dezenas. Agora, se eu quiser, realmente, se eu quiser pegar com 5 dezenas, eu utilizo essa opção de semi-aleatório. O que é o semi-aleatório? Ele vai pegar aqui o que está selecionado aqui. O que está selecionado é essa primeira opção, 5 presentes mais 1 ausente. Vamos entender isso. O que é 5 presentes? São as verdes, são presentes no meu jogo. O que é ausente? São as vermelhas. Então ele vai selecionar 5 números desse daqui qualquer e vai pegar um desse daqui. 5 mais 1, 6, vai jogar aqui para cima e vai fazer a conferência aqui para mim. Vamos testar? Cliquei. Olha só. E tá aí. Me deu uma quina, 26 quadras e 139 ternos. Vou clicar outras vezes. De novo uma quina, de novo uma quina. 2 quinas, dessa vez, uma quina. Ricardo, mas não dá cena aí? Não, nunca vai dar cena nessa opção. Por quê? Porque eu só estou acertando 5 dezenas. Eu estou errando uma. Para me testar 6 dezenas, eu tenho que clicar aqui em simular. Então, vamos voltar aqui para o simular. Simular. Cliquei. 6 de novo. Vou clicar mais uma vez. 9, 7, 6, 6... E mesmo assim ainda é difícil de chegar nos 6 pontos, tá vendo? Mas os 5 pontos ele já ajuda pra caramba, né? Vou clicar mais uma vez aqui. Talvez esse não seja um fechamento ideal. Talvez um fechamento com menos dezenas, ele pode alcançar a cena e com menos dezenas. Eu acho que eu estou clicando fora aqui, estou olhando. Ó, 9. É mais difícil, tá vendo? É bem mais difícil. Bom, você pode utilizar aqui um outro fechamento e executar os mesmos procedimentos que eu executei aqui. Beleza? Então, essa é a simulação do fechamento. Lembrando, isso é uma simulação. Não vá se enganar. Ah, o Ricardo fez, ele acertou, eu vou fazer também, eu vou acertar. Os meus resultados são diferentes do seu. O que eu estou fazendo aqui são simulações. Eu estou condicionando as escolhas das dezenas dentro da captura aqui dos meus jogos, tá? Entenda isso. Então, não estou
enganando ninguém, eu estou fazendo simplesmente uma simulação aqui de resultados. Beleza? Bora voltar então para a tela principal. O que mais eu poderia escolher então? Eu já mostrei para vocês os grupos o gerador de grupos, né? Gerador de grupos, mostrei a ferramenta de fechamentos, que você vai ter aí 801, se não me engano, 790 fechamentos. Ah, e uma coisa legal também, se você não achar um fechamento, pode ser que você ache um fechamento aqui na Mega Sena. Clica aqui, olha, aqui eu entrei em fechamentos para Mega Sena, posso clicar em grade, e aqui tem um pouco mais, tem 801, pode ser que um fechamento que tem aqui não tenha lá. O que eu vou fazer? Posso escolher um fechamento, vamos escolher qualquer um fechamento aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse daqui, ó. Esse 25 aqui, ó, tá? 25 cartelas de 6, garantido quadra se acertar 5 dezenas, 24 aposta, mas eu também tenho que acertar 2 dezenas fixas. Clico aqui para carregar esse fechamento aqui, ó. Qual que é a diferença aqui? Tem 10 números a mais aqui, então você não pode escolher essa carreira de números, tá? Você tem que pegar, fazer as suas escolhas, venha até aqui, olha, tá? Então eu posso pegar escolhendo aqui, né? E dessa última linha que eu não posso escolher, porque são fechamentos para Mega Sena. Se você colocar isso daqui no Loterias Online lá, ele vai dar erro, porque ele vai falar assim, ó, a Mega Sena, a dupla Sena vai até 50. Beleza? Então, não vou encher muita linguiça aqui, só para mostrar para vocês, então, que dá também para utilizar os fechamentos da Mega Sena. Voltando para a tela principal, então, eu vou mostrar mais uma ferramenta somente. A dupla Sena não tem muito mais o que falar, gente. É fechamento, pronto, acabou. Junta um grupo, escolhe um fechamento e, né, cruza os dedos aí. E vale tudo, hein? Ferradura, figa, trevo de 4 folhas, pé de coelho, né? Tenta tudo aí, porque é um concurso especial. E se ganhar, lembra de mim, é claro, né? Vamos lá, então. Vamos para os grupos fechados. Então, vou colocar mais essa opção aqui. Não, não é essa daqui. Esse daqui foi gerador de grupos. É grupos fechados. Cliquei errado. Aqui, ó. Grupos fechados. Pronto. E vou utilizar, então, a ferramenta de dupla Sena. Tá? O que isso daqui faz? Gente, isso aqui é uma criação minha também há décadas e décadas atrás. Tá? Ela era muito mais arcaica, muito diferente disso daqui, embora isso daqui já seja muito antigo, tá? Mas o princípio, né, a primeira ferramenta que eu criei de grupos fechados era totalmente diferente, tá? Eu acho que se vocês procurarem aí nos registros org da internet, pode ser que vocês achem aí no GeraSorte, né, a primeira ferramenta aí, tá? Eu não vou fazer isso daí agora, mas quem tiver curiosidade pode buscar aí e tentar essa informação. Bom, o que eu fiz aqui? Eu fiz um fechamento com um monte de dezenas, que a gente chama de matrizes. Então, escolha uma matrizes. Então, vamos pegar isso daqui, olha. Ao invés de você pensar, né, em 50 números, em 15 milhões de possibilidades, por que não pensar, por exemplo, em 101 grupos de 30 dezenas. O que você acha disso? Ó, vou selecionar essa matriz. Isso daqui é uma redução. Então, de 50 números que a dupla Sena tem, eu achato aquilo lá, né? Na verdade é assim, né? Tenta entender assim. Tem 15 milhões de linhas, de possibilidades, de combinações. O que a gente faz? A gente aperta, quando a gente aperta, isso daqui vai alargando, vai achatando, né? Então, é mais ou menos isso que eu fiz. Então, eu achatei as 15 milhões de possibilidades até que ela ficasse em 101 possibilidades. Com isso, né, quando eu diminuo aqui, eu aumento aqui. Então, de 6, eu aumentei para 30. Vamos dar um clique aqui, vamos carregar isso, vamos poder entender. Bom, primeiramente você pode ver que está caindo para a linha seguinte, mas isso daqui faz parte dessa linha. Isso daqui é uma linha inteira, isso daqui é outra linha inteira. Se você pegar aqui, ó, bem no cantinho aqui, selecionar aqui, ó, e vir arrastando aqui, ó, você pode ver que chega um ponto que ele se adequa aqui, ele, né, tá vendo? Isso é uma linha, isso é outra linha, isso é outra linha, e temos aqui 101 linhas de 30 dezenas ou 30 colunas, se você preferir assim. Vamos jogar mais para cá aqui, para voltar ao que era antes. Tá? O que eu devo fazer agora? Tá? Eu devo pegar e iniciar o processo. Deixa ele iniciar o processo, porque ele vai completando esse quadro aqui para a gente.
tá? Deixa ele completar o quadro. A hora que chegar aqui em linha 101, ele vai parar e ele vai fazer a conferência para a gente. Pronto, deu um ok aqui, tá? Nesse último concurso, o concurso 2796, do dia 4/4 de 2025, tá? Com essas 101 matrizes, 3 delas teria dado o prêmio de cena, 12 delas teria dado o prêmio de quina, 35 teria dado o prêmio de quadra, 38 teria dado terno e 10 teria dado duque, tá? Então, se eu escolher aqui eu posso escolher, eu não preciso ficar desdobrando números, tá? Eu posso partir de um grupo específico. E como que eu vejo os grupos aqui? Olha, eu posso, por exemplo, ordenar pela temperatura, né? O M é médio, morno, o F é frio, né? E o Q é quente. Então, quente significa que o atraso está próximo da média ou está maior que a média. Então, ou eu poderia ordenar aqui pelo 6, pela temperatura do 6, clico uma vez, clico outra vez. Tá vendo? Tudo que está aqui, olha, significa que o atraso, deixa eu ver, o atraso, ele está maior que a média, tá vendo? 52 é maior que 29. Vamos ordenar, então, de 5 pontos aqui a coluna T. Ordeno uma vez, ordeno outra vez. Olha lá. 16, ele é maior que 5, tá? Então, isso daqui. Vamos imaginar, então, que eu queira utilizar, então, essa matriz. Essa matriz aqui, de 30 números, ela já foi sorteada 510 vezes, né, com 5 pontos. A última vez foi há 16 concursos atrás, a média é cada 5 concursos, e o último concurso foi o 2780. Então, eu posso pegar essa sequência, dar um Ctrl+C nela, clicar aqui, olha, aliás, clicar em cima dela, e aqui ele me carrega todos os fechamentos que eu poderia utilizar para desdobrar esses 30 números. Então, eu poderia utilizar um fechamento de terno se acertar 3, terno se acertar 4, terno se acertar 5, terno se acertar 6, quadra se acertar 5, quadra se acertar 6. Vamos pegar esse quadra se acertar 6 aqui. Ó, e o 0 é fixas, tá? Então, vou clicar nisso daqui. Ele trouxe para mim o fechamento que eu escolhi lá, 30, 6, 4, 6, 391. O que eu faço aqui? Clico em escolhidas. Lembra que eu coloquei o Ctrl+C? Eu dou um Ctrl+V aqui para soltar e importo isso daqui. Esse daqui seria meus 30 números. Eu posso pegar, clicar aqui em combinar. E ele está aqui combinado, então, né, os 30 números em... quantos volantes eu tinha falado? 391 volantes. Beleza? Gente, conforme prometido, então, menos de 30 minutinhos de vídeo, eu te dei mais ou menos uma direção, né? Onde você pode ir, né? O que você pode fazer. Se você, né, acha difícil, se você não concorda, tenta por um outro jeito, né? Assiste mais vídeos, né? Mas é um concurso especial, é um concurso que a gente precisa, assim, né, fazer um esforcinho, nem se for para jogar um único volante. Um único volante você não precisa de fechamento, então vai lá, faça uma escolha, nem que seja aleatória, mas não fica de fora não, porque só ganha quem joga, quem tá, né, com o bilhetinho lá, o comprovante do jogo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, então esse é o único vídeo, eu espero que vocês acompanhem os vídeos da Loto Fácil que eu gravo diariamente, se inscreva no canal e deixa o seu like aí se você gostou, tá bom? Fiquem todos com Deus, boa sorte para todos!